Jogos nada mais são do que uma forma de expressar arte. E sim, eu tô começando assim outro vídeo porque eu já não tenho mais ideia de gatilho pra começar vídeo. E como todas as outras formas de expressar arte, eu tenho minhas preferidas. E no caso dos jogos, são os jogos indie. Inclusive, jogos indies são tão bons que eles lançaram uma categoria no The Game Awards só pra premiar os melhores jogos indies. E é exatamente essa é a categoria do The Game Awards que a gente vai julgar hoje. Quais jogos que realmente mereciam estar participando de melhor jogo indie, qual jogo foi abaixo do que eu esperava, e vamos colocar tudo isso numa tier list pra eu dar uma opinião que absolutamente ninguém pediu. Enfim, duas considerações antes de começar o vídeo. Primeiro, deixa o like, que é sempre bom pra apoiar o canal e pra eu continuar falando merda à vontade aqui. A segunda coisa é que eu não tenho embasamento em nada e absolutamente nada que eu vou falar aqui. Então se quiser me xingar, manda nos comentários aqui, me xinga à vontade. Então sem mais delongas, fica com o vídeo aí. O primeiro jogo que venceu o The Game Awards na categoria Melhor Jogo Indie foi em 2014 e foi o jogo Shovel Knight. O jogo onde você controla um carinha de armadura azul que ao invés de usar uma espada, ele usa uma pá pra combater seus inimigos. Esse não foi só o primeiro jogo indie que ganhou o The Game Awards nessa categoria, como também o primeiro jogo indie que eu tive contato. Sinceramente, ele me surpreende bastante por vários aspectos, tanto a mecânica dele de usar a pá, que é muito gostosinha, tanto o level design dele, que é muito bonitinho, e principalmente o quanto que ele é viajado. Foi praticamente aí que eu conheci o mundo dos jogos indie e entendi todo esse conceito, então pra mim Shovel Knight é realmente um jogaço. Ele não fica top tier justamente por não ter uma mensagem muito icônica e também por não ter coisas que me pegam tanto pelo lado pessoal, mas realmente em critérios técnicos é um jogaço e isso é bem difícil de discutir. Agora a gente vai pra 2015, um ano depois, onde lançou Rocket League, que pra ser sincero eu fiquei bem surpreso porque eu não lembrava que ele era um jogo indie. Rocket League é praticamente tudo que um jogo indie se propõe a ser: estranho, diferente e principalmente muito bom. Rocket League começou com essa ideia de ser só um futebol entre carros, hoje em dia ele tem um competitivo gigantesco e a Epic Games chegou a comprar o bagulho. Eu criei uma categoria especial nessa tier list justamente pensando em tipos de jogos que nem Rocket League, que são tão diferentes que não tinham como eles não terem ganhado essa categoria. Rocket League é diferentemente bom e é por isso que pra mim realmente ele mereceu estar onde ele tá. E depois de Rocket League a gente tem um jogo que é um pouquinho diferente, que pra mim é um dos jogos mais questionáveis, eu diria. Eu tô falando de Inside. Primeiro que sim, Inside é um jogaço, já vou começar tirando o cavalo branco da sala, o elefante branco, sei lá como é que fala. Pra mim tem um pequeno problema que é ele ser extremamente parecido com o Pesadelinhos. Ou Little Nightmares também, tem esse nome. Que não necessariamente é um demérito, mas tem coisas que chamam muito mais minha atenção em Little Nightmares, e isso acabou enfraquecendo bastante a minha experiência com Inside. Inside não é um jogo ruim de jeito nenhum, eu gosto muito dos cenários, do jeito que constrói aquela vulnerabilidade que o protagonista tem, só que ao mesmo tempo ele não me passa uma sensação tão boa quanto eu tive jogando Little Nightmares. É uma comparação bem injusta, sabendo que Little Nightmares tem um apelo popular muito maior e principalmente uma história que eu considero mais complexa, mas ao mesmo tempo é meio difícil pra mim não comparar esses dois jogos o tempo todo. Mesmo com tudo isso, pra mim sim, esse jogo é um jogaço e ele vai continuar sendo, ele só não é a obra-prima do seu gênero. Mas se é pra falar de obra-prima do seu gênero, a gente tem que falar sobre 2017, quando lançou Cuphead. Um jogo que não me agradou muito por causa da sua mecânica de boss fight, mas eu tenho que concordar que talvez seja uma das dificuldades mais balanceadas que a gente tem até hoje. Cuphead é difícil, mas é um difícil que te recompensa tanto quanto ele exige de você. Além de sem falar do ponto principal de Cuphead, que é o estilo artístico, que é lindo em todos os aspectos. Na moral, é impossível você olhar pra uma tela desse jogo e não admirar esse estilo de arte que lembra muito animações quando elas começaram. Cuphead tem tudo que um jogo indie almeja, que são personagens memoráveis, estranhos, uma autoridade impressionante e principalmente um jogo que fica na memória de todo mundo que jogou. Pra mim, Cuphead vai inaugurar a top tier, sendo o primeiro jogo que pra mim, se tivesse ganhado o GOT aqui, eu não questionaria. Falando em um jogo autoral, recompensador e bonito, eu não poderia falar sobre o vencedor de 2018, que foi Celeste. Celeste, sinceramente, tem trilhas sonoras muito icônicas, um estilo de arte que é impressionante o quanto que ele consegue ser simples e ao mesmo tempo complexo. Mas infelizmente ele não vai entrar no meu top tier, simplesmente porque eu não tive tempo e experiência o suficiente com Celeste. Celeste é um jogo que eu realmente admiro muito o primor técnico que eles tiveram e principalmente a mensagem que o jogo passa, mas eu preciso de muito mais tempo e muito mais experiência pra realmente poder afirmar que esse jogo merecia estar no top tier. Então, por enquanto, ele vai ficar em jogaço, mas um dia eu lanço a retratação de Celeste. Já na sequência a gente tem outro jogo que eu infelizmente não sei nada. Diferente de Celeste, que eu só não tive muito tempo pra realmente pegar e jogar ele por um longo tempo, Disco Elysium eu não conheço nada. Infelizmente é uma das minhas falhas de caráter nunca ter jogado Disco Elysium mesmo parecendo ser uma puta obra foda. Mas enfim, se eu realmente gostar dessa experiência, eu trago um vídeo de Disco Elysium aqui pro canal, e porque realmente o jogo parece ser bem bonito e principalmente bem interessante. Mas se eu não conhecer Disco Elysium, tá na hora de eu falar de um que eu conheço muito bem,
E por sinal, eu amo muito esse jogo. E eu tô falando do vencedor de 2020, que foi Hades. Um jogo que tem um dos estilos de arte mais único que eu conheço, e eu adoro esse jogo em todos os aspectos dele. Acho que um negócio que já é meio óbvio é que eu adoro roguelike, inclusive tem um vídeo no meu canal sobre isso, e Hades é um dos melhores exemplos de roguelite que a gente tem. O fator replay dele é tão bom quanto a primeira vez, todas as armas que você desbloqueia tem ali sua skin própria que faz elas terem vida, e os personagens são muito carismáticos, dá vontade de você conversar com todos eles todas as vezes que você participa desse jogo. Hades pra mim é uma experiência que ela vai muito além de ser um jogo indie, pra mim é realmente uma obra de arte a cada momento que você tá jogando, e se esse jogo tivesse ganhado o GOT, pra mim seria mais que justo. O que infelizmente eu não posso falar de Kena, já que eu não joguei esse jogo. E esse entra mais ou menos na mesma várzea de Disco Elysium, de jogos que eu realmente nunca ouvi falar. A única diferença é que Disco Elysium eu já ouvi de pessoas que ele é bom, mesmo sem saber a história, enquanto Kena eu realmente nunca tinha escutado falar desse jogo. Se não fosse o roteiro desse vídeo, provavelmente eu nem saberia que esse jogo existe. Então assim, eu vou tentar ir atrás de Kena pra descobrir sobre o que é, mas sinceramente, falando a verdade, não foi um jogo que me chamou atenção e parece que não chamou muita atenção das pessoas à minha volta também. Mas se algum fã de Kena estiver assistindo esse vídeo, comenta se vale a pena ou não essa experiência. Mas já em 2022, a gente teve uma experiência que foi um pouquinho maior, eu diria. Stray ficou na boca do povo por muito tempo, e caraca, que jogo interessante. Definitivamente eu não sou o público-alvo de Stray, e eu não fui a pessoa que mais gostou de Stray, mas ao mesmo tempo eu tenho que realmente admitir que é uma proposta muito diferente. Um jogo onde o protagonista é um gato e você só tá vivendo a vida dele é realmente muito boa. Além da complexidade que foi pra fazer esse jogo, eu acho que é mais do que merecido ele ter ganhado o jogo indie, mas não só pela execução dele, como principalmente pela ideia que eles tiveram. Então pra mim a melhor categoria pra colocar ele é que ele é tão diferente que ele mereceu o prêmio. E falando em diferente, um dos jogos mais diferentes que eu conheci enquanto eu tava pesquisando foi Sea of Stars. Não porque eu só conheci dois, então faz sentido. Sea of Stars realmente me chamou a atenção muito por conta do minimalismo dele, ele não parece ser nada muito diferente, por ele ser um RPG de turno, creio que o que ganha nele é a narrativa. Infelizmente eu não joguei, nem tive experiência suficiente com esse jogo, então ele vai pra última tier. Mas que eu fiquei um pouco curioso com esse, eu fiquei. Agora vamos falar de um jogo que não só é um dos meus jogos indies preferidos, como talvez seja um dos meus jogos preferidos da vida, e eu já tô com mais de 50 horas de jogo dessa desgraça, e sim, eu tô falando de Balatro. Primeiramente que ele já dispensa apresentações, tem um vídeo de 5 minutos explicando tudo que eu acho de incrível nesse jogo no canal, mas de maneira bem resumida eu acho impecável como o Balatro parece juntar a geração antiga com a atual, criando um jogo de carta, mas que ainda assim agrada quase os dois públicos. O jeito que o jogo é muito simples, ao mesmo tempo ele é muito complexo, ou que ele é muito antigo e ele é muito atual, tudo isso parece que se funde na minha cabeça e faz essa experiência com esse jogo ter sido impecável em todos os sentidos. Eu adorei jogar Balatro, e é um jogo que eu não dava nada quando ele foi indicado, mas quando eu realmente peguei pra jogar, eu vi que Balatro é uma experiência foda. Se você nunca deu uma chance pra Balatro, eu recomendo muito, porque é muito legal. E agora vamos falar um pouco desse ano. Clair Obscur Expedition 33, e principalmente o que eu achei desse jogo. Ele não era o meu favorito do ano, definitivamente, mas só por ele estar na categoria melhor indie eu já sabia que ele ia vencer. Clair Obscur é um jogaço, a narrativa dele é muito bonita, cada personagem tem ali o seu quê de emoção. Pra mim é bem discutível se ele deveria ou não estar na classe de melhor indie, mas ele ter ganhado já não é tão discutível assim. Clair é um jogo complexo e que principalmente tem personagens muito complexos, além de ter revolucionado bastante o RPG de turno, principalmente quando a gente fala de mecânica. Então você odiando Clair Obscur ou não, ele é um ótimo jogo indie e ele com certeza merecia o GOT. E não é à toa que ele venceu. No final das contas, assim ficou nossa tier. Eu não sei o que vocês acharam, essa foi só minha opinião, que como eu falei não é baseada em nada. Só na minha experiência pessoal e no que eu absorvi de cada um desses jogos como uma forma de arte. Agradeço a você que assistiu até aqui. Se tiver mais alguma ideia de tier sobre jogos, comenta por favor, porque eu sou ruim de ideia. Enfim, eu sou o Daimon e até o próximo vídeo.